A Serra Gaúcha te espera com um destino de fé e beleza. Venha conhecer uma história fascinante de devoção italiana e um dos maiores centros de peregrinação no sul do Brasil, o imponente Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Prepare-se para se maravilhar com a fé que move multidões e a beleza que inspira. Seja muito bem-vindo a mais uma viagem pelas heranças dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Deixamos para trás as belas paisagens e histórias do Caminhos de Pedra, uma experiência inesquecível na Serra Gaúcha, que oportunamente compartilharemos aqui no canal. Mas hoje, o nosso destino é um importante centro de devoção erguido com a fé e a perseverança dos imigrantes italianos e está localizado aqui, em Farroupilha. Convidamos você a conhecer a rica história que envolve o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, independente de crença. Ele está localizado a apenas 6 quilômetros do centro da cidade, um lugar que para muitos representa um encontro especial. Para quem está nos conhecendo hoje, está aqui pela primeira vez, somos Denise e Brito e nossa paixão é revelar a autenticidade da região sul do nosso país, compartilhando as belezas naturais e profundas histórias que moldaram o estado gaúcho. Isso sem interferências comerciais. E te convidamos a viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. Queremos que você se sinta parte da nossa jornada, vivenciando cada detalhe como se estivesse aqui. Quero aproveitar para te convidar também a conhecer a nossa playlist que criamos especialmente para esta jornada por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá será possível viajar conosco desde o início, quando partimos da nossa casa em Indaial, no Vale Europeu Catarinense. Viajamos pela Serra Catarinense, chegamos ao Rio Grande do Sul em Vacaria, conhecemos Antônio Prado e Flores da Cunha até chegarmos a Bento Gonçalves. E não para por aqui. Portanto, fica o convite a se juntar a nós nessa jornada inesquecível pelo sul do Brasil, onde a natureza exuberante, a cultura rica e a hospitalidade calorosa se unem para criar memórias que durarão para sempre. Vamos conferir no mapa como será o nosso passeio por aqui hoje? Partiremos do final do Caminhos de Pedra e viajaremos por uma antiga estrada com belas paisagens até chegarmos ao Santuário Nossa Senhora de Caravaggio e retornaremos até o Caminhos de Pedra num total de quase 12 quilômetros, com paisagens incríveis e muita história sobre o santuário, um dos ícones da imigração italiana na Serra Gaúcha. Quanto a compartilharmos o retorno, partimos do pressuposto de que no início da viagem estamos a aproximadamente 680 metros de altitude e ao chegarmos ao santuário alcançaremos quase 800 metros de altitude. Portanto, o retorno nos entregará paisagens mais incríveis do que as que encontraremos durante a subida. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Nessa etapa da viagem, rumo ao santuário, desaceleremos para apreciarmos a paisagem e nos conectarmos com a atmosfera deste lugar especial. With you and I, the future is bright. You and I
can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Para nos contextualizarmos na rica história do nosso destino de hoje, preparamos algumas informações essenciais. O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, se sobressai como um dos principais pontos de romaria do sul da nação, ostentando uma paisagem encantadora e um templo monumental. Anualmente, o Santuário de Caravaggio acolhe mais de 1 milhão de visitantes de diversas partes do Rio Grande do Sul e do Brasil, e esse número de peregrinos cresce a cada dia. A devoção a Nossa Senhora de Caravaggio começou com a chegada dos imigrantes italianos à Serra Gaúcha, que trouxeram da Europa não apenas seus bens, mas também seus valores de fé, família e trabalho. Ao longo dos anos, essa devoção cresceu e se tornou parte fundamental da cultura e da espiritualidade local. A imigração italiana, estabelecida na região desde 1875, marcou o início da história do santuário. Os moradores da linha Palmeiro, situada entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves, trouxeram consigo a fé em Santo Antônio
e Nossa Senhora de Caravaggio. Em 1879, desejaram construir um capitel dedicado a Santo Antônio, mas a existência de um local de culto a ele na Cruzinha, atual Bento Gonçalves, levou a comunidade a buscar outro padroeiro. A escolha inicial recaiu sobre Loreto, uma cidade na Itália que se tornou um importante centro de peregrinação católica devido à Santa Casa de Loreto, mas não havia uma imagem disponível. Foi então que uma italiana moradora da comunidade ofereceu um quadro em preto e branco de Nossa Senhora de Caravaggio que a família carregava desde 1724. A partir daí, esse pequeno oratório foi o ponto de partida para uma profunda devoção a Nossa Senhora de Caravaggio, com a comunidade se unindo em oração e celebrações. No mesmo ano, realizaram a primeira romaria, a festa inaugural em louvor a Nossa Senhora de Caravaggio. Naquele tempo não podia se prever o crescimento exponencial desta devoção e as inúmeras graças alcançadas pela intercessão da santa. Chegamos e iremos diretamente à esplanada do santuário, onde bandeiras representam os municípios que integram a Diocese de Caxias do Sul, instaladas em um formato de meia-lua, posicionadas em torno do monumento que representa o monograma mariano. Ao centro, junto ao monograma, as bandeiras do Rio Grande do Sul, do Brasil e do Vaticano. Ao lado está o Recanto das Graças. Após 10 anos, em 1889, iniciou-se a construção do santuário antigo e foi inaugurado no ano seguinte. Posteriormente, em 1945, começou a edificação do templo atual, que foi concluído em 1963, 18 anos depois. O santuário elevou-se a um ponto de referência primordial para a região serrana, que, em face das graças alcançadas pelas devoções, tornou-se genuinamente um espaço de esperança, sobretudo aos lavradores. Com o transcorrer dos anos, iniciou-se um crescente fluxo de peregrinos, devotos e fiéis, dirigindo-se ao santuário como um local de encontro, de paz interior, de reconciliação, um espaço de manifestação de fé, de verdadeiras conversões, um lugar, enfim, de renovação espiritual. É muito interessante estar nesse lugar e sentir essa tranquilidade de espírito e a simplicidade, aliada ao despojamento e à sobriedade deste local. Isso tudo toca profundamente o coração dos peregrinos, instigando neles um forte desejo de sempre retornar. Nesse contexto, nas décadas de 40, 50 e 60, a devoção a Caravaggio começou a difundir-se por todo o estado do Rio Grande do Sul e, subsequentemente, expandiu-se pelo sul do Brasil. Atualmente, romeiros de todo o país chegam pelos caminhos de Caravaggio. Amazing grace, how sweet the sound that saved
a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. A relevância do santuário torna-se dupla quando concluímos que o novo templo foi erguido precisamente no centro da linha Palmeiro, a igual distância de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, e está situado numa montanha aprazível que integra um admirável santuário ecológico, convidando a contemplação em seus variados ambientes.
A história do santuário e a fé que o sustenta também inspiraram obras como o filme Nossa Senhora de Caravaggio, lançado em 2007, e atraem personalidades como Luiz Felipe Scolari, um devoto assíduo. Mais que um belo local, o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, é um dos principais centros de fé do sul do Brasil, simbolizando a perseverança e a fé da imigração italiana, que trouxe essa devoção e a enraizou na cultura e espiritualidade gaúcha. Atrai milhões de peregrinos anualmente, demonstrando sua importância como um polo de fé e ponto de encontro, especialmente durante as tradicionais romarias. Em resumo, é um testemunho da herança italiana e um farol de fé que continua a emocionar e atrair pessoas ao Rio Grande do Sul.
Retornamos a Bento Gonçalves com a certeza de termos vivenciado um importante capítulo da história e da espiritualidade do estado gaúcho. O retorno é apenas uma nova etapa, a certeza de que a beleza e a história dessa região continuam a nos aguardar em cada novo amanhecer. A estrada que nos trouxe de volta agora se torna moldura de memórias preciosas e um elo que nos conecta ainda mais profundamente à rica Serra Gaúcha. Gratidão por nos acompanhar nesta etapa da nossa viagem. Fique bem, fique com Deus e até breve.